desde o primeiro dia, desde o primeiro contato, é muito importante que você documente todo e qualquer tipo de contato que você tenha com o seu cliente. Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes, eu sou planejador financeiro, sou sócio do Vista e hoje eu estou trazendo para vocês um conteúdo sobre CRM, ou seja, sobre como você, planejador financeiro, pode melhorar o seu relacionamento com o seu cliente. Muitos planejadores chegam para a gente com um nível técnico muito elevado, com um conhecimento muito grande, veio do mercado financeiro, mas a parte relacional, a parte de como você se relaciona com o cliente é muito importante. Esse vídeo não é um vídeo sobre comportamento, nada disso. Esse vídeo é sobre processo. Por quê? Porque também o relacionamento que você faz com o seu cliente é muito importante que você, planejador, tenha isso muito bem documentado. Por que isso é importante? Quando você está fazendo um trabalho de planejamento financeiro pessoal, o trabalho que você faz é como se fosse escrever um livro junto com o seu cliente. Ou seja, o cliente ele tem uma história para te contar, ele tem algo que ele quer fazer, ele tem dores, ele tem desejos, e você, planejador, vai ser a pessoa, vai ser o guia que vai junto com o cliente escrever um livro de páginas em branco, ou seja, vocês vão recomeçar a contar essa história para que vocês consigam escrever da melhor forma esse livro e para que ao final, tanto o cliente quanto você consigam atingir os objetivos do trabalho de planejamento financeiro pessoal. Então, desde o primeiro dia é muito importante que você documente. Vou falar de novo. Desde o primeiro dia, desde o primeiro contato, é muito importante que você documente todo e qualquer tipo de contato que você tenha com o seu cliente. Ou seja, é importante que você tenha um processo de CRM, é importante que você tenha um passo a passo. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes, no início do trabalho, óbvio que quando você tem 1, 2, 3 clientes, é muito fácil lembrar de tudo que o cliente vai te falando, das coisas que vão acontecendo. Mas com o passar do tempo e conforme você ganha escala do seu negócio, é muito difícil você confiar na sua memória, que a sua memória lembre de tudo e saiba de tudo que está acontecendo. E também, obviamente, o grande trabalho do planejamento financeiro pessoal é você poder mostrar para o seu cliente onde que ele estava e onde que ele está indo, e como ele está indo e como que ele está realizando aqueles objetivos. Então ter isso muito bem documentado é importante porque vai servir para posteriormente você mostrar para o seu cliente de onde vocês começaram e onde vocês estão. Ou seja, eu sempre conto cases dos meus clientes, para os planejadores, de que as anotações que eu faço no início do trabalho, desde a primeira entrevista que eu faço para o cliente, elas são imprescindíveis. Por quê? Porque aquilo ali vai ser algo que posteriormente, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu vou voltar atrás e vou mostrar para o cliente se a gente conseguiu atingir esses objetivos ou não. Então, por exemplo, digamos que o cliente ele chegou para você com várias dívidas e vocês conseguiram mapear isso lá na primeira interação que você teve. E depois de 1 ano, você e o cliente conseguiram dar uma boa enxugada nessas dívidas. Imagina você conseguir voltar atrás e mostrar para o cliente tudo que foi construído. Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um passo a passo, tanto das vendas quanto do atendimento, para que vocês possam perceber que existem sim melhores formas de você documentar para que você possa depois apresentar isso para os seus clientes. Bom, como vocês podem ver, essa tela aqui ela é sobre o funil de vendas, ou seja, na fase onde o cliente ele ainda é um lead, ele não virou cliente ainda, ou seja, ele ainda é um potencial cliente, alguém que vai potencialmente te contratar. Nessa lista você vai ver, nesse funil de vendas, você vai ver que tem a lista geral de leads, ou seja, as pessoas quando entram interessadas no seu trabalho, quando você manda uma mensagem ou entra em contato com a pessoa, quando você faz uma apresentação, uma reunião comercial para vender o seu trabalho, depois quando você faz uma proposta, ou seja, entra numa negociação com o cliente, depois quando o cliente resolve fazer o trabalho e aí você vai para as boas-vindas para fazer o contrato e depois o cliente ele faz o primeiro pagamento e ele virou o seu cliente ou ele desistiu no meio do caminho. Então vocês vão ver, por exemplo, que a gente usa, por exemplo, um formato de entrada, de oportunidade, onde a gente coloca os dados principais do cliente, como nome, CPF, e-mail, telefone, e aqui um pouco do perfil do cliente, o que ele busca no planejamento, qual é a renda familiar dele, e você descrever um pouco sobre o que ele busca no trabalho de planejamento financeiro pessoal. Até o próprio cliente pode preencher isso e te encaminhar. Depois, quando você manda uma mensagem, você também pode documentar isso, saber como é que foi essa mensagem que você mandou, como é que foi a ligação que você fez. Bom, depois que você tem esse lead, que você já fez o primeiro contato, você vai mandar aqui essa mensagem para ele. Você pode documentar aqui também qual foi a mensagem que você mandou, qual foi a abordagem que você utilizou. Depois que você fizer uma primeira abordagem e conseguir marcar uma reunião, você também pode ter um passo a passo de como que você vai fazer essa apresentação, essa reunião comercial, como é que é a entrevista, o quebra-gelo, se você fez tudo que tinha que ser feito nessa reunião, se você vendeu da melhor forma possível. Depois você vai mover esse lead para proposta, ou seja, você fez uma proposta de 500, 600, 700 reais por mês, também botar aqui qual foi essa proposta, de quanto que foi.
Depois o cliente fala, poxa, eu vou começar planejador, eu quero começar o trabalho, você aqui vai botar ele num formulário de boas-vindas para que você possa fazer o contrato, depois você possa fazer a cobrança e aí finalmente o cliente pagou e você move ele para o ganho. E aí ele deu como cliente ganho, e aqui, ou então ele foi um cliente perdido que não topou fazer e desistiu no meio do caminho. Quando ele dá como ganho, ou seja, você já vai ter passado por todo um processo de vendas, onde você vai ter colhido as dores dele, os desejos, o que ele quer fazer, quais são os objetivos de vida. Para que posteriormente, depois que ele sai do funil de vendas, ele vire o quê? Um cliente. Então você pode pegar esse lead aqui, você pode de fato mover ele para o seu funil de atendimento. Bom, então você vai ver que esse lead, né, que virou cliente, ele veio aqui para o funil de acompanhamento, onde ele vai entrar aqui agora para fazer as sessões. Sessão 1, o que você vai fazer na sessão 1, quais são o passo a passo que você faz, o que você deseja entregar. Depois ele vai para a sessão 2, sessão 3, sessão 4, sessão 5, ou seja, o passo a passo de fato que você vai entregar e tudo documentado, tudo que for feito. Então, por exemplo, né, vai fazer uma primeira reunião com o cliente, você pode pegar aqui toda a informação que você colheu no processo comercial, toda a entrevista que você fez com ele, para que você possa, posteriormente, quando você estiver aqui mais avançado na fase de acompanhamento, você voltar atrás e aí sim poder mostrar para o cliente o benefício de ter contratado um planejador financeiro. Então, através de um CRM bem feito, você consegue mostrar um valor absurdamente alto para o seu cliente por ter contratado um planejador financeiro. E ele vai ver que esse custo, na verdade, foi um investimento e que vale a pena ele continuar pagando, porque mesmo pagando, ele conseguiu melhorar de vida por ter um planejador financeiro. Bom, pessoal, é isso. Vejam como o CRM ele pode ser muito poderoso, ele pode ser uma grande ferramenta de retenção e ele vai ajudar você, planejador financeiro, a melhorar ainda mais a qualidade do seu atendimento e para que você consiga mostrar o seu valor e dar um up aí nos seus atendimentos. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta. Muito importante que você mande para pessoas que possam se beneficiar disso também. Valeu, pessoal!